A construção da ciência, dos textos à informação. Esse é o tema da palestra de hoje do ciclo de conferências ILEA. Na primeira parte do programa, os palestrantes discutem sobre o uso de softwares em pesquisas qualitativas e quantitativas. Acompanhe! Boa tarde a todos e a todas, com satisfação que nós damos início a mais esse painel do nosso ciclo de conferências Estudos Avançados em Ciências e Humanidades, que hoje será sobre a construção da ciência, dos dados, dos textos, da informação, com uma exemplificação de alguns programas aplicativos. Eu passo, então, diretamente para a questão dos usos, né, dos métodos quantitativos, salientando algo que eu acho fundamental quando a gente fala em métodos, né? A escolha do método, ela não é uma escolha baseada numa preferência pessoal, né? Assim como eu gosto do Grêmio, do Inter, ou enfim, né? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que a gente quer pesquisar, que nada mais é que a nossa questão de pesquisa. Ela que vai definir qual o método mais adequado, né? E os métodos quantitativos, eles são adequados, né? Devem ser usados para algum determinado tipo de questão, de problema, de pesquisa que nós temos, e para outros ele não é adequado, ele não ajuda a responder, né? Então já dá para ver que o debate métodos quantitativos e qualitativos é um debate que não tem muito sentido, né? Eu tenho, às vezes, orientandos que chegam com problemas de pesquisa e que eu digo, olha, tu só vai conseguir responder esse problema se utilizar a estatística. Ah, não, mas eu não quero. Ah, então muda a tua questão. Não vai ter como respondê-la se não usar a quantificação. E o contrário também é verdadeiro, né? Tem alunos que chegam com questionamentos e que os métodos qualitativos são os únicos que podem ajudar a responder, né? Eu trabalho muito com avaliação de políticas públicas, né? Estou trabalhando agora num PPG novo em políticas públicas e o curso de graduação, né? Quando entrei na URGS, eu entrei para trabalhar nesse curso, e eu sempre dou um exemplo, né? Que eu acho interessante para entender o uso dos métodos quantitativos nas ciências sociais, ciências humanas. Eu quero, por exemplo, verificar se o programa Minha Casa Minha Vida, né, é um programa que está funcionando. Quando eu faço essa pergunta, eu quero saber se ele está gerando o efeito que ele deveria gerar, que é reduzir o déficit habitacional no Brasil. Quando eu faço esse tipo de pergunta, né, eu quero ver se ele gerou um determinado efeito, a intervenção essa, que é o Minha Casa Minha Vida, eu vou ter que trabalhar com informações quantitativas. Tem que saber qual que era o déficit antes, qual que é o déficit depois, o que foi investido, o que não foi, né? Para poder, então, verificar se houve uma mudança e se essa mudança é função dessa intervenção ou não, né? Agora, então, eu tenho que usar a quantificação. Agora, só quero saber o que os beneficiários do programa pensam sobre ele, né, como eles percebem, né, o que eles acham do programa. Provavelmente eu vou ter que fazer entrevistas com esses beneficiários. E aí eu vou ter que usar os métodos qualitativos. Então, a pergunta que eu faço é que vai definir a escolha de um método e de outro, né? Não tem a ver com preferências pessoais, né? Tem um outro ponto que eu gostaria de salientar, é que nas ciências sociais, né, existe uma resistência, muitas vezes, em entender uma dimensão que é muito difícil de discutir, não vou entrar na epistemologia da coisa agora aqui, que é essa questão da relação causal. Este exemplo que eu dei, do Minha Casa Minha Vida, é uma relação de causa e efeito, né? Quero ver se o programa está gerando o efeito que se espera que ele vai gerar, né? De acordo com os objetivos dessa intervenção desse programa. A gente pode falar em causa e efeito nas ciências sociais, tá? A gente pode falar. Porém, existem algumas limitações, várias limitações, que quem critica os métodos quantitativos diz o seguinte: a realidade é complexa e multicausal. Sim, claro que eu sei disso, óbvio, né? Muitas vezes, com a estatística, eu vou conseguir explicar 15%, 20% da variação de um fenômeno. O resto eu não explico. Eu posso fazer uma hierarquia de causas, demonstrar variáveis que explicam outra, né? Mas tem uma parte da variação do fenômeno que eu não consigo explicar com os meus modelos, né, estatísticos e matemáticos. Mas não é por isso que eu não vou utilizá-los, né? Vamos supor que eu quero fazer, né, na área aqui dos colegas, uma política pública na área da criminalidade. Ponto de partida poderá ser uma pesquisa que demonstre quais variáveis explicam, por exemplo, as taxas de homicídio nos municípios, para poder pensar numa política pública. E esse é um modelo que é possível da gente construir, um modelo matemático, estatístico, mas ele não vai conseguir explicar 100% da variação das taxas de homicídio. Ele vai explicar algum percentual que não chega nem perto, né? Muitas vezes, ciências sociais, se eu puder explicar 50%, 40% de um fenômeno, eu já estou feliz.
Então, isso é uma limitação, né? Eu não consigo explicar tudo. Tá? Outras vezes eu quero descrever uma realidade, aqui eu coloquei, né, um dos usos, né? Muito comum, por exemplo, o censo do IBGE descreve, em termos quantitativos, né, o perfil sociodemográfico da população brasileira. Né? Então, descrever, comparar, né, muitos testes, tem gente que faz aula de estatística, não sabe para que serve o teste de comparação de médias, né, o teste T, faz a mão na aula de estatística, não sabe para que serve. Né? Então, aqui eu estou mostrando exemplos, né, de quando a gente pode usar em termos descritivos. Né? Então, os métodos quantitativos podem ser usados para descrever uma realidade, os qualitativos também descrevem. Né? Eles podem estabelecer relações causais com todas as limitações que isso possa ter, né? Porque às vezes é muito difícil, às vezes eu tenho relações que não são unilaterais, são relações que são recíprocas. Os métodos quantitativos também permitem estudar isso, sempre com limitações. Uma outra limitação também é quando eu estou trabalhando com dados de amostra. Né? Quando eu estou usando uma amostra e eu quero inferir, né, da amostra para a população, de onde eu extraí essa amostra, eu vou ter sempre limites. Né? Eu nunca consigo explicar com 100% de certeza um fenômeno. Então, as explicações, quando eu lido com a amostra, são explicações probabilísticas, né? O famoso P menor ou igual a 0,05, né? O que é isso? Né? O nível de significância. É a probabilidade de que aquela relação que eu encontrei na amostra, eu não encontre na população. Ou ao contrário, 95% de probabilidade que a relação encontrada na amostra, eu vou encontrar na população. Veja, a probabilidade. Não tenho 100% de certeza nunca, né? Então, ao reconhecer isso, eu acho que é um ponto de partida importante. Né? A gente não está dizendo que os métodos quantitativos conseguem explicar tudo, né? Tem 100% de certeza, isso não tem, isso não existe. Né? Então, para aqueles que criticam, né, os métodos quantitativos nesse ponto de vista de que a realidade é multicausal, é verdade. Mas se eu puder montar um modelo com multivariado e eu puder apontar uma hierarquia de causas para um fenômeno, esse é um ponto de partida muito importante. Né? Eu não parto do nada, né, para poder explicar a realidade ou pensar mesmo na minha área, construir políticas e intervenções na sociedade. E uma outra questão importante, assim, os métodos quantitativos não estão preocupados com as exceções, eles estão preocupados com tendências gerais. Né? Essas tendências gerais têm a ver com resultados que são grupais. Tanto é que quando a gente tem uma análise quantitativa, os famosos outliers, né, que são aqueles que fogem da tendência, né, muitas vezes até para uma análise a gente acaba retirando os outliers, né, porque a gente quer apontar tendências gerais. Né. Não estou falando nas exceções. Não é que a gente não possa também estudar as exceções, mas não é essa a ideia. Né. Então, por exemplo, às vezes os críticos dos métodos quantitativos dizem o seguinte: mas os métodos quantitativos trabalham muitas vezes com realidades que não acontecem. Por exemplo, a média, né? Eu dizer que a média do número de filhos da mulher brasileira é 1,5, não quer dizer que tem alguma mulher que tem 1,5 filhos. É uma tendência, né? Tá? Dá para entender isso. Né? Então, é com isso que a estatística está preocupada. Já, por exemplo, se eu tenho uma distribuição que a maior parte dos casos não está ao redor da média, né? Não é aquela distribuição em formato de sino, eu não posso usar a média. A média é uma medida péssima. Né? Famosas limitações dos indicadores como IDH, por exemplo, que lida com médias. Né? O IDH não é adequado para ser usado quando os seus variáveis que o compõem não têm uma distribuição normal. Né? Então, a gente tem que sempre lembrar dessas limitações. Os críticos dos métodos quantitativos dizem o seguinte: os métodos quantitativos não dão voz aos sujeitos. É verdade, mas eles não querem dar voz ao sujeito. Tá? Não é esse o objetivo. Já tem os métodos qualitativos que dão voz aos sujeitos. Os métodos quantitativos não aprofundam. Aprofundam em quê? Depende do que vocês estão dizendo. Se eu quero entender, por exemplo, como alguém se torna um criminoso, eu quero entender processos, trajetórias de vida que levam uma pessoa a se tornar um criminoso, provavelmente eu não vou poder usar estatística, eu vou ter que ir lá e conversar, né, com pessoas que cometeram crimes para conhecer as trajetórias desses indivíduos. E essa conversa, essas entrevistas, vão me gerar o quê? Um elo de possíveis causas que levam à criminalidade. Nas conversas com eles, então, eu vou apontar possíveis causas. Eu não consigo, com o método qualitativo, dizer qual a causa é a principal, que tem o maior impacto para alguém se tornar um criminoso. Isso eu não consigo. E na estatística eu consigo isso. Tá? Então, essa é uma diferença. As duas podem falar em causas, métodos qualitativos e quantitativos, mas de maneiras diferentes. Se eu quero hierarquizar causas, por exemplo, com todas as limitações que eu acabei de apontar, eu tenho que usar os métodos quantitativos. Nos qualitativos, os métodos qualitativos também nem estão preocupados, né, em hierarquizar causas, mas em apontar
conforme dei o exemplo aqui. E agora eu vou, então, vou ter que interromper essa parte mais teórica, né, e falar um pouco sobre os recursos que nós temos hoje para realizarmos análises quantitativas. Tem muito pacote estatístico por aí, o SPSS é apenas um deles, né, que é o que a gente usa aqui na universidade, que eu tenho experiência, mas existem outros. Quem quiser pode usar qualquer um outro. Por exemplo, inclusive, esse aqui é gratuito, o R, né? Tem PSPP, me disseram que é praticamente igual, eu inclusive vou me debruçar sobre ele, porque ele é gratuito, então pode ser interessante, né? E esses todos que eu listei aqui, mais alguns que eu não acabei não listando aqui. Quem conhece Excel vai poder tranquilamente trabalhar com esses outros, né? Alguns ainda trabalham com comandos em formato de sintaxe texto, como o Stata, o SAS, e o SPSS já trabalha com janelas, né? Eu acho ele mais fácil de usar, né? Mas isso é uma coisa, essa escolha é pessoal, diferente da escolha do método, que não é. A escolha do software vai ser, né, de acordo com a acessibilidade, que acesso a gente tem e tal. O SPSS é pago, mas quem é aluno da URGS tem acesso, né, se não me engano. E outros são free. Eu não poderia falar do programa sem falar um pouco sobre métodos quantitativos antes, o que a gente se propõe a fazer e tal. Então, ele é uma planilha com colunas e linhas, vocês já devem ter visto no Excel, é muito parecido, né? É fácil colocar os dados. Quando a gente monta uma planilha, dá um pouco de trabalho, mas depois dela pronta é mais tranquilo, né? Os comandos são todos por menus, ele tem 4 janelas. Uma janela com os dados, uma janela em que vocês vão incluir as variáveis e definir, por exemplo, eu quero usar a variável sexo masculino e feminino. Eu vou dizer que o 1 é masculino e o 2 é feminino. Isso é muito importante, definir qual vai ser o valor numérico que cada opção de resposta tem que ter. No SPSS, todas têm que ter um valor numérico. Tá? Todas. Algumas a gente pode digitar diretamente. Por exemplo, pergunto para a pessoa qual é a sua idade e digita a idade da pessoa direto. Né? Alguns me diriam, por que tu não usas faixas de idade? Porque quanto mais eu puder usar a variável no formato quantitativo, melhor. Porque eu posso depois criar as faixas, se eu quiser, no programa. A terceira janela é a janela dos resultados, onde ele vai produzir os resultados. Vocês podem copiar e colar para o Word, para o trabalho de vocês, é bem tranquilo. E uma janela com os comandos, que antes de rodar a operação, a gente pode salvar o comando em formato de texto, como originalmente ele era quando era para o DOS. Por que é bom ter essa janela de sintaxe? Vamos supor que eu nunca usei na vida o programa, eu não tenho manual e fiz um cursinho com a Marília, rapidinho. Aí, para eu não esquecer os comandos, eu vou lá e gravo numa sintaxe. E ainda escrevo o que é cada um. Cada linha é um elemento da unidade de análise de vocês. Se vocês estiverem trabalhando com municípios, vai ser municípios, como nessa janela aqui. Se for indivíduos, cada linha é um indivíduo, ou cada linha é um questionário. E em cada coluna tem uma variável. Né? Esse é o formato básico. Né? Existem situações em que a gente tem que ter um outro formato, não vou falar nisso agora aqui, né? Quando a gente trabalha com algumas séries, através do tempo, e a gente não tem as mesmas unidades através do tempo, não é esse o formato. Mas esse aqui é o formato para as análises mais comuns, esse é o formato. Em cada linha, vocês vão ter um elemento. Né? O que vocês não podem ter, por exemplo, aqui eu tenho municípios, então, eu tenho município do começo ao fim. Eu não posso ter no meio uma outra unidade que não seja município. Né? Isso só que tem que cuidar. Aqui os exemplos de algumas análises, desde tabelas, gráficos, cruzamentos, medidas de tendência central, correlações, análise fatorial, regressão, enfim, tudo que... E aqui o site que vocês podem baixar a versão demonstrativa do software, né, que dura 15 dias. Muito obrigada. O professor José Vicente, nesse ciclo de debates, me pediu para fazer uma abordagem aqui sobre esse software que é o NVivo, na verdade, para contemplar um pouco essa dimensão da pesquisa qualitativa. 3 anos atrás, já a universidade adquiriu algumas licenças que foram rapidamente esgotadas pelos laboratórios de pesquisa e grupos de pesquisa da universidade como um todo. E no início, na verdade, no final do ano passado, no início desse ano, a URGS firmou um contrato com a fabricante do NVivo, que disponibilizou o software para toda a universidade. Então, na verdade, no ambiente da universidade, ambiente físico da universidade, qualquer aluno, funcionário ou professor pode entrar no portal, está lá entre os softwares para fazer o download e instalar o tal do NVivo. Bom, é importante, na verdade, também fazer uma breve contextualização aqui de onde vêm esses softwares e qual é a trajetória, né, desses softwares que tem aqui o NVivo como foco.
Comercialmente eles passam a existir, portanto, acessível, né, para além dos entusiastas de informática dentro das universidades, etc. Passam a existir a partir dos anos 80, e algum desses que estão citados ali ainda existem, circulam, não exatamente como, assim, né, com suporte, o aspecto mercadológico todo e tal, mas ainda existem. E estão ali, talvez os últimos 3 ali, o Inmax, Atlas e o Nudist, que é o antecessor do NVivo na fabricante, a QSR International, são os 3 que, de alguma forma, disputam ainda, eu diria assim, o horizonte de usuários, né, dessas ferramentas voltadas para análise qualitativa. O Inmax agora se chama Max QDA. O NVivo tem se tornado uma espécie do standard da pesquisa qualitativa. Assim. Às vezes, cara, a tal ponto de causar confusões perigosas. Né? Do tipo, que método que tu vai usar? Eu vou usar o NVivo. Não, calma. Vamos discutir melhor um pouco isso, né? Tu vai fazer um trabalho, uma pesquisa qualitativa e tu vai usar o NVivo como auxílio, né? O Nudist traz uma informação na sua sigla, novamente, aí, né? Um acrônimo para um sistema de indexação, busca e teorização de dados não numéricos e não estruturados. Esse nome comprido, cheio de sobrenomes aí, na verdade, ele é importante para indicar o que o software lá atrás, o Nudist, se propunha a fazer e, de algum modo, a novidade colocada em relação ao SPSS e outros softwares, né, ou a olhar quantitativo com o auxílio do computador, que, de algum modo, se coloca já como uma realidade, talvez não amplamente difundida, mas como tecnologia implementada, né, aplicada, né, no computador desde os anos 60, claro, com mainframes, com outro suporte de hardware, mas aquela estrutura de linhas e colunas é a forma como, vamos dizer assim, os softwares de pesquisa quantitativa, mesmo que a gente não enxergue essa tabela, é como ele se relaciona com o mundo. O mundo precisa entrar naquele formato, certo? Você tem que transformar as suas informações via questionário, via alguma forma que estruture esse dado, estruture essa informação, para que então ela possa ser processada, e aí se vai usar teste Y, né, teste X, ou se vai só fazer uma análise descritiva, aí é uma questão, né, que tem a ver com a tua pergunta de pesquisa, com etc. Pois bem, o que esses softwares, como o Nudist e os seus, né, agora as suas versões mais recentes, o NVivo, se propunham, é exatamente aquela última linha ali, né, dos dados não numéricos e não estruturados. Ou seja, oferecer um suporte informatizado para a condução da análise, de auxílio à análise, para os dados que não cabem, por uma questão metodológica, não é prudente transformá-los numa tabela. Você vai fazer entrevistas, você vai fazer, enfim, né? Você vai registrar isso provavelmente com um gravador, hoje em dia um gravador digital, ou vai fazer diários de campo, etc. Esse dado não está montado para virar uma tabela de linha e coluna, ele está montado para ficar como ele está, como um texto, né, que informa uma série de situações e que você vai ter que fazer uma análise desse volume de material todo. Bom, esse é um dado, para agora fazer o contraponto, esse é um dado não estruturado, né? Ou seja, ele não tem um formato de linha e coluna. Ele tem um formato de texto, ou até mesmo de áudio, né? E a gente poderia aqui levantar vários outros exemplos de situações, e aí a pesquisa social está recheada, né, de situações em que a gente se depara com dados não estruturados, né? Sejam dados que a gente atua para que eles existam, uma entrevista, um diário de campo, ou dados, como a gente chama, dados secundários, que a gente vai lá e coleta numa fonte, um spot de rádio, um programa de televisão, que foi meu caso no doutorado, etc., né? Mas menos pronto para fazer a pesquisa do ponto de vista de, né, ter sido pensado para. Não, ele foi feito para ser um programa de rádio de entretenimento. Tu, que é um chato, que acha que pode fazer pesquisa com isso, resolveu fazer isso virar dado de pesquisa. Bom, então te vira para analisar isso, né? E de algum modo esses softwares estão pensados para dar esse suporte. A ideia inicial lá, na verdade, era dar suporte a texto, né? E esse é o passado, vamos dizer assim, né? É o DNA dessas ferramentas, né? E fundamentalmente a partir de um trabalho baseado num princípio de codificação, logo de buscas posteriores, ou seja, uma ideia de você marcar os textos que você tinha à disposição, né? Codificá-los, esse é o termo, né, dessa marcação, dessa indexação, para uma posterior recuperação destas marcações
aí de uma forma um pouco mais organizada do que a tua releitura total dos dados brutos, né? Você fazia marcações, depois recuperava essas marcações que apontavam para os lugares chaves nos teus materiais onde estavam aquelas ideias que você foi pontuando ao longo da leitura. Essa é a ideia básica que está lá atrás. Na verdade, ela está antes dos softwares. Esse é um procedimento, né, consagrado na pesquisa qualitativa. E não é à toa que são softwares que foram desenvolvidos a partir da junção de informatas, vamos dizer assim, né, programadores e cientistas sociais. O NVivo, por exemplo, a idealizadora Lynn Richards, ela, e o marido dela, que era filósofo, ela é socióloga, né, bem dentro da área. Assim, né. Esse aqui é o Nudist 4, a versão ainda, né, lá no Windows 95 e tal. O NVivo 2, um pouco da mudança, né, da estrutura do software e tal, até que a gente chegue na versão atual do NVivo, que é o NVivo 10. Esse aqui é o NVivo 7, que foi quando ele teve uma transformação importante em termos de interface do programa, ficou muito próximo dos pacotes da Microsoft, o que facilita para quem vem, né, de uma cultura Windows, como praticamente todo mundo que foi alfabetizado em termos de informática nos anos 90 e 2000. E aí a gente já percebe uma diferença importante em relação ao Excel e em relação ao SPSS, ou seja, é outra coisa, né? É um sistema de informação, não é um banco de dados, como a gente está acostumado a pensar banco de dados. Quando fala banco de dados, a gente pensa, bom, uma estrutura que a gente pode até não estar enxergando as linhas e colunas, mas elas estão lá, né? Aqui é um pouquinho diferente. E eu dizia que o Nudist lá atrás tinha sido pensado para dar conta daquele mundo do dado não estruturado e não numérico, mas que nos anos 80, ou 80 ou 70, quando você pensava dado não estruturado ou não numérico em pesquisa, é o quê? Transcrição. Texto transcrito. A lógica de transcrição das entrevistas e tal, ela estava dada muito, talvez, por uma limitação técnica também, né? Quer dizer, como é que você fazia para analisar direto no gravador de fita? É meio complicado, né? Bom, um gravador digital, a coisa já muda um pouco. O NVivo na versão 8, a partir da versão 8, passou a adotar outros formatos de entrada de dados. Até a versão 7 do NVivo, Nudist e NVivo, o único formato com o qual tu conseguia te relacionar, ou seja, o mundo para entrar para o software, se no SPSS ele tem que virar tabela, no NVivo ele tinha que virar texto. Então não importa se tu tinha um programa de TV, um spot de rádio, uma gravação de entrevista, ou se tu já tinha texto mesmo, porque tu tinha pego o jornal ou um dado já, né? Tu tinha que transcrever, não tinha outra forma de você, né, importar o material e começar a tentar dar algum tratamento analítico. A partir da versão 8 do NVivo, passou a ser possível importar diretamente o arquivo que saísse de um gravador digital, ou de uma filmadora digital, ou de uma câmera fotográfica digital, né? Ou seja, vários outros formatos, vários outros suportes de dados empíricos, né, passaram a ser possíveis de entrar direto no software, e a gente conduzia aquela lógica, aquela ideia de trabalho baseada na codificação desses materiais para recuperação dessas marcações depois, sem ter que transcrever. Ou seja, a transcrição passou a ser uma opção. Então, por enquanto, quem manda nesse processo somos nós, né? Para o bem e para o mal. A gente tem que saber o que quer, fundamentalmente saber o que quer, né? Para indicar ao software o que fazer em termos daquilo que nós, com as nossas capacidades, né, cognitivas, teríamos muita dificuldade para fazer. Você assistiu a primeira parte do ciclo de conferências ILEA, que discutiu o uso de softwares em pesquisas qualitativas e quantitativas. Obrigado pela companhia e até a próxima!